Juliane Rigobello, ela é representante da norma BRCGS, né? Ela é formada em Engenharia de Alimentos, com experiência de mais de 19 anos na área de certificações de qualidade e segurança de alimentos, atuando como auditora líder e instrutora de treinamento de normas internacionais de segurança de alimentos. Atualmente, ela é representante oficial da BRCGS no Brasil, realiza auditorias de compliance e é ATP aprovada para treinamentos oficiais, BRCGS Food versão 8 e Package versão 6. Então, vamos começar falando qual que é o impacto da nova RDC 331 e Instrução Normativa 60 no cumprimento dos requisitos das normas. Ju, pode começar. Obrigada, Ká. Bom, vamos falar um pouquinho aí de como essa mudança reflete, né, na avaliação das normas. A BRCGS, na versão 8, né, de food, de alimentos, ela traz alguns requisitos que já existiam, são os requisitos associados aí à parte de... Não é a minha apresentação, tem que trocar. A parte de análise, né, os requisitos associados à parte de análise, e também os requisitos, a análise de produto e requisitos associados à parte ambiental. Temos que pedir para trocar a apresentação, que acho que ainda está da Isabel. Consegue trocar? Renato? Aí. Renato. Aí, agora foi. Conseguiu? Conseguiu. Então, falando um pouquinho, né? Peraí, deixa eu voltar. Pulou mesmo. Ai, pulamos. Ixi. O outro de trás para frente. Eu não sei o que está acontecendo, Renato. Está de trás para frente para mim. Você quer que eu vá passando os slides para você? É porque eu estou vendo tudo de trás para frente. É melhor o Renato assumir. Peraí, Renato, que eu vou fazer de trás para... Peraí. Opa, ok. Oh, meu Deus. Aí. Aí. Achei aqui, Renato. Obrigada. Desculpa, é um problema de ferramenta na frente do computador. Então, lembrando, né, vamos lembrar um pouquinho da função aí da aplicação da norma, né, global de segurança de alimentos da BRCGS, que é uma norma focada na parte de segurança, legalidade, qualidade e integridade de produto, né, e dos controles operacionais. Então, ela já traz no próprio escopo de aplicação da norma a necessidade da gente atender requisitos legais, né, com relação ao produto e aos ambientes, tá? Então, é importante que a gente guarde nessa missão, porque a norma de segurança de alimentos da BRCGS, ela não foca somente itens associados à parte de segurança. Ela entra com essa parte de integridade, né, que a gente garantir que o produto é aquele produto especificado, né, aquele produto que está anunciado para o cliente, tanto na parte de segurança, quanto de qualidade, quanto de legalidade, tá? E a norma, ela incentiva, né, um dos seus focos, né, é o incentivo aí a gente desenvolver toda essa parte de cultura de segurança de alimentos. E quando a gente está falando de cultura de segurança de alimentos, a gente fala de implementação de procedimentos operacionais, de comportamento, né, de liderança, mas a gente fala também de atendimento a requisito legal, né? E essas novas RDCs de microbiologias,
de microbiologia entram dentro dessa parte de atendimento a requisito legal, que lógico que vai um pouco além. Tem requisito legal de rotulagem, de boas práticas e tudo mais. Mas o atendimento à condição de especificação de ausência ou de contaminantes controlados dentro do alimento é um dos pontos importantes de serem atendidos para garantir a legalidade do produto. Além disso, né, a gente tem como foco aí expandir os requisitos de monitoramento ambiental. Nessa versão 8, né, da norma BRC Food, a gente trouxe a informação mais clara sobre a necessidade de se fazer um controle ambiental, e aí as novas, né, legislações de segurança de alimentos podem ajudar a direcionar, fazer programas de monitoramento ambiental, uma vez que a gente não tem legislações muito específicas sobre isso, né? Então causa bastante confusão ao pessoal. O que eu vou monitorar? Como eu vou monitorar? Então, as legislações de microbiologia do produto podem ser um direcionamento para a gente poder fazer a aplicação de programas de monitoramento no ambiente de trabalho, onde os alimentos são elaborados. Além disso, essa nova versão da norma, né, traz aí requisitos só para a gente lembrar sobre defesa e segurança do produto. Então, a gente vê casos de contaminações propositais, né? E diante do cenário que nós estamos vivendo com o próprio Covid-19, nós vemos que somos muito frágeis, né? A qualquer novidade que possa aparecer que venha com um veículo de contaminação. E o alimento pode ser um veículo de contaminação de alguns tipos de contaminantes, por exemplo, microbiológicos, né? Então, a gente tem que se precaver também em procedimentos e atendendo requisitos legais e monitorando, né, esses requisitos legais, nós vamos também defender o nosso alimento, a nossa empresa. Também associado a essa parte de controle microbiológico, a BRCGS traz toda a estruturação, né, de determinar áreas ou zonas de alto risco, alto cuidado, onde o controle microbiológico tem que ser mais efetivo, né? Então, esses ambientes onde a gente produz alimentos que são mais sensíveis à contaminação por micro-organismos, patógenos, deteriorantes. Essa nova versão também traz, então, a parte de atendimento a requisitos, inclusive para alimentação de animais de estimação. Então, também a gente tem um pouco de aplicação nessa área e os requisitos legais dessa área também se aplicam. E, como sempre, estamos mantendo aí a parte de compatibilidade com as orientações do GFSI. Okay? Então, só lembrando, né, a BRCGS ela tem um grupo de normas, né, a família de normas, que vai desde alimentos, materiais de embalagem, até distribuição, estocagem, bens de consumo, e sempre com o foco, né, de definir os padrões de boas práticas de alimentação, de fabricação, e garantir aí que todos os produtos sejam seguros e dentro da legalidade. Então, isso não muda. Desde a primeira versão, a norma sempre colocou como um foco de atendimento o atendimento ao requisito legal. Então, se o requisito legal vigente hoje ele é mais restritivo, então as empresas vão ter que se adequar para cumprir, porque elas têm que estar atendendo ao requisito legal, que é uma das condições para atingir a certificação, tá? Então, dentro da própria descrição da norma, na parte 1, que é a parte introdutória da norma de segurança de alimentos, a gente vê lá a descritiva, né, que a intenção da norma é ajudar os clientes, os sites certificados, as empresas certificadas, a cumprir com os requisitos legais de segurança de alimentos, tá? E a gente sabe que isso difere em todo o mundo, cada país tem o seu requisito legal, né, tem o seu requisito microbiológico. Então, a empresa ela tem que estar atenta, né, ao país onde ela vai trabalhar, né, onde ela vai vender os seus produtos e atender aos requisitos legais vigentes. Então, a partir do final deste ano, quando essa nova legislação de microbiologia entrar em
entrar em vigor, né, as empresas já vão ter que demonstrar que atendem a esse requisito legal, tá? Porque toda a certificação, ela inclui os próprios procedimentos das normas, os cumprimentos aos requisitos legais, né, e cumprimentos também a requisito de cliente. E se o seu cliente for mais restritivo do que a legislação em vigor, então o que vai levar em consideração é o seu cliente. Sempre que a gente tem essa duplicidade de informação, o cliente quer assim, a legislação quer assado. Ok, quem é mais restritivo? É a legislação, então eu cumpro a legislação. Não, é o cliente, então eu cumpro o que o cliente faz. Porque uma vez que eu cumpro o mais restritivo, eu atendo a todo mundo, né? Então, com isso, né, como a Estela já até falou, a BRCGS ela é uma norma que está embasada no HACCP, na ferramenta de avaliação de riscos, né? E essa ferramenta vai demonstrar, dependendo do tipo de produto que você fabrica, a sua necessidade de trabalhar mais ou menos focado, né, nos patógenos, nos deteriorantes, nos micro-organismos indicadores, e sempre levando em consideração que o requisito legal deve sim, ser atendido. Diante dos planos de amostragem, que a Vanessa, né, comentou sobre a legislação, aí sim, então a gente, diante do nosso estudo de avaliação de risco, mais do que a legislação prescreve, então eu tenho que montar o meu próprio monitoramento, né, de produtos e de ambiente, aí, sempre garantindo, então, que a gente tenha os produtos dentro da legalidade, tá? E isso a gente pode estar realizando aí de acordo com os critérios internos da empresa, sempre obedecendo a legislação e os requisitos do cliente. Então, a empresa vai determinar o seu programa de análise. Existem 2 itens da norma que são mais específicos, né? Não quer dizer que em outros itens a gente não enxergue a referência ao atendimento do requisito legal. Por exemplo, no requisito de higiene, né? Higiene, housekeeping, lá diz também que a gente pode fazer formas de verificação de limpeza através de análises como SWAB, microbiológico, tá? Contudo, existem 2 requisitos na norma que são mais específicos, que falam exatamente da gente ter um programa para fazer monitoramento de micro-organismos, tá? Então, seria o item 4.11.8 da norma, que é um item novo na versão 8 da norma BRC UD, que passou a valer em fevereiro do ano passado, então é uma norma que está vigente, tá? E o item 561, que é o item de inspeção e análise de produtos, pode incluir parte de matéria-prima, produto em processo e produto acabado. E já existe várias versões da norma aí, né? E dentro desses itens a gente tem a oportunidade de demonstrar o atendimento ao requisito legal. Então, dentro do monitoramento ambiental, as empresas elas têm que garantir que áreas onde o produto tem potencial de ser contaminado por ambiente, ou são produtos muito sensíveis à contaminação microbiológica, têm alto risco de contaminação por patógenos ou por organismos de deteriorantes, então a empresa ela tem que estabelecer um plano de monitoramento ambiental. E isso ela pode decidir baseada numa análise de risco. Então, por exemplo, a norma já até diz, no mínimo, né, áreas onde o produto está exposto e é pronto para consumo, esse programa de monitoramento ambiental deve existir. Então, muitas vezes a gente fala, mas o produto sei lá, é bala, é muito doce, então não precisa. Não, mas a norma coloca, o produto está exposto e é pronto para consumo. Então, você tem que avaliar, através da sua avaliação de risco, como será implementado um programa de monitoramento ambiental, mas ele deve existir. O programa de monitoramento ambiental, ele vai identificar as áreas que você vai ter que fazer controle, né, microbiológico, quais serão os micro-organismos que você vai trabalhar. Então, a legislação de microbiologia
em vigor do produto que você fabrica pode te direcionar, né, te levar a definir quais serão os melhores micro-organismos que eu devo avaliar no meu ambiente, né? Planos de amostragem, frequência, né, de análise, métodos de análise que vão ser utilizados. Então, a gente tem que definir, né, se serão métodos rápidos, se serão métodos detalhados, se vai ser feito em laboratório externo, interno, se a frequência, dependendo da área, a frequência é mensal, a outra é semestral, não sei. A empresa tem que fazer uma avaliação de risco de cada área e definir o seu programa de monitoramento ambiental de cada área, inclusive os pontos de amostra, né? Os pontos que devem ser amostrados durante esse processo. Então, aqui a gente tem, ó, como exemplo, né, o programa ele tem que incluir, no mínimo, um protocolo de amostragem, lógico, pontos de amostragem, incluindo as frequências com que serão amostrados esses pontos, né, a identificação de quais micro-organismos serão focados, né, quais serão os micro-organismos, lembrando que é um item que foca micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Ou você pode utilizar alguns tipos de micro-organismos indicadores, né, para saber a qualidade de higiene daquele ambiente. Tem que definir o tipo de análise, né, que será feito, os métodos, e tem que fazer uma avaliação dos resultados. Então, muitas vezes as empresas erram por não avaliar os seus resultados, porque os resultados estão sempre dentro do padrão. Só que resultado sempre dentro do padrão também pode indicar tendências de falhas no seu protocolo de análise. Você está investigando o local errado, o micro-organismo errado, a metodologia pode não ser adequada, o método de coleta não está adequado. Por isso é importante a gente ter sempre uma legislação como referência, apesar de não haver uma específica, né? O que eu devo monitorar na parede, né? Para eu saber, bom, esse micro-organismo eu não estou encontrando, de repente eu posso mudar outro. E existe também aqueles resultados muito próximos, né, do nível tolerado. Isso serve para análise de produto. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Vou deixar a gente falar um pouquinho aqui para frente. Então, um dos itens da norma que foca, né, já um entendimento que a gente tem que ter da parte microbiológica, produtos e de ambientes, é o item 411.8 da norma. Tá? Lembrando, então, que sempre o que é válido para a norma é a legislação em vigor, né, no país onde você está fabricando e no país onde você vai vender o produto. Tá? Depois nós temos o item 5.6, né, que é um item completo, com toda a referência para a parte de inspeção e análise de produtos, testes laboratoriais. Então, aqui, além da gente ter que demonstrar atendimento ao requisito do cliente, eu tenho que demonstrar atendimento ao requisito legal. Eu tenho que demonstrar atendimento à integridade e à qualidade do produto. Então, as análises elas devem ser o plano, né, de análise ou o programa de testes e análise de produto, matéria-prima, produto e processo, deve ser baseado nessas 4 vertentes: segurança, legalidade, integridade e qualidade do produto. E para isso eu tenho que usar, sim, as legislações em vigor, o requisito do cliente e, às vezes, o requisito da própria empresa, né? Existem empresas que trabalham requisitos próprios de análise de contaminantes. Isso inclui a parte microbiológica. Lembrando que sempre o mais restritivo é o que vale. Porque às vezes a gente encontra, assim, por exemplo, empresas que têm corporativo, né? Então tem um plano de análise corporativo, só que às vezes o corporativo da empresa está fora do Brasil, está em outro local. E aí esquece de considerar a legislação vigente aqui. Então, a gente tem que se adequar ao país onde a gente está e demonstrar comprometimento de acordo, ou atendimento de acordo com o que foi falado aí pela própria
Vanessa, né, que explicou como a gente atende a legislação, plano de amostragem, análise, limite máximo, limite mínimo, aí que eu não vou entrar nesse mérito, que é a especialidade dela lá, né? Então, é muito importante que a gente garanta que os níveis sejam atendidos. E existe requisito específico, né, da norma que fala sobre que a gente tem que ter um programa de testes e análises que deve incluir testes microbiológicos. Então, o requisito 5611 da norma, ele fala, a empresa ela deve ter um programa de análise de testes de produtos, né, e que deve incluir aí, ele pode incluir, por quê? Porque pode ser que não haja um requisito legal ou um requisito de cliente associado a esse tema, né? Então, existem alguns itens, alguns alimentos, por exemplo, que não têm especificação, né, de contaminação, de contaminantes microbiológicos, químicos, físicos, em requisitos legais, e também não há referência disso por parte do cliente, tá? Mas desde que haja uma legislação vigente naquele assunto, né, a empresa tem que incluir isso nos seus métodos de análise, tá? Nos seus programas de análise, desculpa. E os seus programas de análise, eles vão, de acordo com a sua avaliação de risco, se a legislação não for clara em dizer você tem que fazer a cada 10 dias, em 10 amostras, né? Você pode, então, determinar, se você não tem isso em legislação, você pode, então, determinar isso de acordo com a sua avaliação de risco. Então, dependendo do produto que você fabrica, o tipo de produto, o tipo de processo, o tipo de manipulação, muito artesanal, muito automatizado, isso pode mudar, né, a frequência de análise, por exemplo, mas não vai te isentar de fazer de comprovar que atende a todos, né, os limites microbiológicos. E você só consegue demonstrar que atende os limites microbiológicos da legislação se você fizer análise para demonstrar isso, fizer os testes, né? E uma coisa que é muito importante é que a gente demonstre dentro desse programa de análise, né, que a gente utiliza métodos oficiais, laboratórios que trabalham de maneira correta, então a norma faz referência a gente trabalhar com laboratórios que utilizem ISO 17025, então precisam estar certificados, mas precisam demonstrar que operam de acordo com a ISO 17025, tá? E a norma também deixa claro no requisito 5621, né, a necessidade aí de quando você tem isso previsto em legislação ou requisito de cliente, né, teste de patógenos deve ser feito por um laboratório externo credenciado ou a própria empresa pode fazer desde que faça fora da área de produção. Não esqueçam disso, porque às vezes a gente esquece e bota o laboratório com análise de patógenos dentro da área produtiva e aí pode gerar uma outra fonte de contaminação, né, com relação a essa parte ambiental. Né? Desde a estruturação de fluxo de drenos, né, isso também é previsto na legislação, na norma. Então, é importante que a gente lembre-se, né, que quando a gente vai fazer... Bom, eu vou ter que fazer análise de patógenos para investigar alguma legislação que pede ali, né? A legislação fala de salmonela, fala de listéria, e aí eu vou levar meios de cultura para poder investigar, né? Eu vou fazer essa investigação dentro da minha empresa. Então, lembre-se que isso deve ser gerenciado. Então, não pode ter laboratórios que investiguem patógenos localizados dentro da área produtiva. Okay? Então, esse é bem importante, tá? Que a gente entenda também. Então, de novo, né, a norma fala ali, o objetivo dos testes é garantir que a gente vá fornecer alimentos seguros, tá? Seguros e de qualidade. Então, a gente tem que demonstrar atendimento aos requisitos legais e de segurança de alimentos, tá? Então, o foco, né, quando a gente fala de testes de patógenos, tem até uma referência que o foco
para isso não são usar, né, testes gerais, como bolores de leveduras, contagem total, coliformes, embora em alguns momentos a gente precise fazer esse tipo de análise. Então, agora com o direcionamento um pouquinho melhor das novas RDCs de microbiologia, a gente vai ter um pouco mais de patógenos, né, para investigar em alguns processos, porque a RDC 12 ela tinha pouca referência, né? Era tudo muito coletivo, né? Coliformes, A45, bolores de levedura, até tinha bolores de leveduras também. Então, agora, com essa melhoria aí na descrição da legislação, um pouco mais de foco, isso vai ajudar também as empresas a fazerem essa avaliação de patógenos de uma melhor maneira. E é importante, né, dentro desse item, como eu falei lá atrás para monitoramento ambiental, é o seguinte: resultados devem ser revisados, porque às vezes a gente está falando de quantificação e há um limite máximo para a quantificação, né? E aí você está sempre beirando o limite máximo, então você fala, não, mas eu estou dentro da especificação. Sim, mas está sempre raspando ali na trave, né? Então, é muito importante você fazer uma avaliação dos seus resultados para identificar oportunidades de melhoria contínua. Eu estou ali dentro do limite, mas eu posso melhorar, eu posso reduzir isso. Então, é importante e a norma pede que sejam feitas essas avaliações. E, lógico, em caso de exceder, né, se a gente exceder o resultado, ou o resultado for insatisfatório, obrigatoriamente a empresa tem que tomar ações, né, corretivas e preventivas para prevenir que isso ocorra novamente. E isso pode incluir, por exemplo, uma melhoria no seu plano de análise, como aumentar a frequência, aumentar micro-organismos, aumentar amostras, né, teste de amostragem, faz amostragem, ok? Dentro disso, então, a gente consegue visualizar que a BRCGS, ela, desde os princípios aí, ela sempre traz essa menção, né, da gente trabalhar dentro dos requisitos legais, sempre para garantir a qualidade, legalidade, segurança e integridade do produto. O meu tempo é mais curtinho, o Cláudio falou que eu não podia falar muito, então é isso aí, pessoal. Aí está meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida específica também, depois a gente pode estar respondendo. Muito obrigada, até mais. Maravilhoso, Ju. Parabéns, viu? Obrigada.